com elevada honra e elevada alegria que iremos realizar a apresentação das teses vencedoras. A Comissão Julgadora de Tese avaliou as teses utilizando o critério objetivo através de 10 avaliadores e cuja avaliação final resultou na seleção das 3 melhores teses que aqui hoje serão apresentadas. Então, sem maiores delongas, eu queria convidar para apresentar a primeira apresentação o autor Márcio Pedrosa Júnior, com o nome do trabalho Planejamento Tributário Internacional com Subcapitalização, o conceito de renda e as regras brasileiras de subcapitalização. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, a pessoa do professor José, do Pedro Ribas. Gostaria de agradecer a BDT e a BDT Jovem a excelência na organização desse concurso de teses. E agradeço também pela oportunidade de poder participar desse espaço riquíssimo, né, de troca de ideias e de experiências. Nossa apresentação vai ser dividida em 2 partes. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o conceito de subcapitalização enquanto técnica de planejamento tributário internacional, no contexto dos BEPS e no contexto da guerra fiscal internacional. E na segunda parte eu vou trazer, na verdade, algumas ideias, alguns argumentos favoravelmente à inconstitucionalidade da instituição pela Lei 2.247 de 2010 de presunções absolutas restritivas da dedutibilidade fiscal dos juros pagos por fontes situadas no Brasil a partes vinculadas, residentes ou domiciliadas no exterior. O problema da subcapitalização é um problema relacionado às decisões empresariais acerca da estrutura de financiamento de uma sociedade. O financiamento da sociedade pode ser realizado de 2 maneiras primordiais, que são os aportes de capital próprio, as entradas de sócios e acionistas a título de integralização de capital, os lucros acumulados e as reservas passivas de investimento, ou o capital de terceiros, que são os empréstimos contraídos pela sociedade com terceiros no mercado financeiro ou mesmo com os próprios sócios da sociedade. Então, por um lado, se a sociedade escolhe a estratégia de financiamento do capital próprio, ela remunera seus investidores com dividendos distribuídos com base nos lucros oferidos pela sociedade após eles terem sido submetidos ao regime ordinário de tributação sobre a renda da pessoa jurídica e sem qualquer possibilidade de dedução. Por outro lado, se a sociedade opta pela estratégia de financiamento com dívida, ela remunera seus investidores com juros, são despesas financeiras, e como tal são dedutíveis as receitas da fonte pagadora na apuração do seu resultado tributário. Então, vejam, o tratamento tributário ordinário diferente concedido a juros e dividendos estimula a estratégia de financiamento com dívida, como forma de redução dos impostos incidentes sobre a renda corporativa. E a situação de subcapitalização nesse contexto nada mais é do que uma situação de excessiva desproporção entre o capital de terceiros e o capital próprio na estrutura de financiamento da sociedade. Uma sociedade subcapitalizada é uma sociedade excessivamente endividada. Isso desperta preocupações das administrações fazendárias, principalmente no que respeita aos planejamentos tributários organizados pelos grupos transnacionais. Por que os grupos transnacionais? Porque os grupos transnacionais eles podem realizar operações de crédito intragrupo entre empresas pertencentes a esse grupo e situadas em países diferentes. Isso dá 2 vantagens. A primeira vantagem
é a disponibilidade de níveis de endividamento muito superiores àqueles que estariam acessíveis a ela perante terceiros independentes do mercado aberto. E a segunda vantagem é a possibilidade de escolher para onde esses juros vão ser remetidos. Então veja, a sociedade deduz os juros do país da fonte, que geralmente tem uma alíquota maior, e gerando erosão da base tributável nesse país, e remete os juros para um outro país que tem uma pressão tributária menor. Então a estratégia é bem simples, né? Você concentra o capital próprio nos países de pressão fiscal mais alta, mais baixa, desculpa, e endivida as outras empresas nas jurisdições de pressão fiscal mais alta. Com isso, você reduz a alíquota efetiva incidente sobre o grupo a nível global, inclusive, em alguns casos, se beneficia inclusive de nenhum incidente sobre os juros. Você pode enviar para paraísos fiscais ou jurisdições tributárias favorecidas. O que há nessas operações é uma segregação artificial, né, entre o local da fonte de produção das categorias redituais e o local da sua efetiva tributação, o que permite aos grupos transnacionais se valer das diferenças entre os diferentes níveis de tributação ao redor do globo, dos países envolvidos. E esse tipo de planejamento tributário, claro que gera erosão da base tributável no país da fonte e gera distorção nos fluxos internacionais de investimento, mas gera também algumas consequências que merecem ser destacadas. A primeira é que ela favorece o deslocamento da tributação de fatores móveis, capital, para fatores imóveis, por exemplo, o consumo. Isso prejudica a realização dos objetivos de justiça distributiva por meio da progressividade da tributação. Segundo fator, segunda consequência, mitiga a capacidade prestacional do Estado tributário, com base financeira calcada em receitas derivadas. Veja, em um dos lados da equação, o Estado presta serviços, garante direitos sociais, e do outro, o capital internacional deixa de contribuir para a manutenção dessas prestações sociais. A OCDE costuma dizer que isso gera a figura dos chamados free riders, né? Que são aqueles contribuintes que se beneficiam de gastos públicos no país e não contribuem para manifestar para o financiamento desses gastos. E, por final, uma terceira consequência, pode-se falar também da perda de competitividade das empresas menores, as empresas que não têm disponibilidade de estratégias elusivas internacionais, dando meio de transferência, né, de riqueza tributável para outros países de menor pressão fiscal. Apesar disso tudo, entretanto, né, se é certo que o capital internacional ele busca redutos mais econômicos, ele busca alíquotas efetivas menores, por outro lado, não é certo qual a melhor postura a ser adotada pelas administrações fiscais do ponto de vista da economia do bem-estar. Veja, a imposição de regulamentos mais rígidos sobre a elisão fiscal internacional, com o aumento da alíquota efetiva incidente sobre o capital, diminui a taxa de retorno dos investimentos, pode provocar fuga de capital e perda da capacidade de geração de empregos. Por outro lado, a adoção de alíquotas efetivas menores, ainda que resulte numa redução da arrecadação tributária em primeiro momento, pode atrair investimento, gerar empregos e, no longo prazo, até mesmo aumentar a arrecadação. Parece mesmo não existir um trade-off entre arrecadação no curto prazo e investimentos, né, que está na base da guerra fiscal internacional e que dificulta a formação de consenso no nível internacional acerca da melhor postura de combate que deve ser adotada. O que é certo é que o capital internacional possui um objetivo certo de busca de economia de tributos e as administrações fiscais não têm um objetivo tão claro, e isso deixa o capital, claro, numa posição estratégica melhor do que dos países. Voltando então à
ao tema específico da subcapitalização propriamente dita, né, existem duas formas básicas de controle. A primeira é uma abordagem subjetiva, por meio da instituição de regras gerais anti-elisivas, calcadas em cláusulas como a liberdade concorrencial, ou predominância da substância sobre a forma, ou ausência de finalidade negocial. Esse tipo de controle dá maior discricionariedade para a administração na determinação dos níveis de endividamento que autorizam a dedutibilidade fiscal dos juros. Esse modelo de controle ele é muito mais custoso para a fiscalização, existe uma infraestrutura muito mais elaborada e tem alguns déficits também de certeza e mesmo de efetividade. Apesar disso, é um modelo que é adotado, por exemplo, no Reino Unido. A outra forma de controle é que parte de regras específicas anti-elisivas, que geralmente funcionam por meio da previsão de limites quantitativos aos níveis de endividamento que autorizam a dedutibilidade dos juros. E esse é o tipo de controle que é mais adotado ao redor do mundo, que foi adotado também no Brasil. No Brasil, o que se buscou foi exatamente combater essa elisão fiscal realizada pelos grandes grupos transnacionais. A Lei 12.249, de 2010, estabeleceu coeficientes máximos de endividamento para restringir a dedutibilidade fiscal dos juros pagos ou acreditados para partes vinculadas, residentes ou domiciliados no exterior. Ultrapassados esses níveis máximos de endividamento, os juros são reputados não necessários e, como tal, não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. A ideia por trás da previsão desses limites fixos de endividamento é assimilar, por meio do modo de pensar tipificante, por meio de abstrações generalizantes, quais são os níveis de endividamento que estariam acessíveis a essa sociedade em condições normais no mercado aberto, caso ela não tivesse por detrás dela toda uma estrutura de um grupo transnacional para tornar essa relação mais privilegiada. A fixação de tais limites fixos visa estabelecer satisfazer alguns reclames de previsibilidade e de operacionalidade do sistema. Há uma redução da complexidade do mundo fático pela instituição de padrões normativos baseados nos casos normais que permitem a administração, a aplicação em massa da norma tributária sem necessidade de descer as complexidades do caso concreto. O problema no caso das regras do Brasil é que tais níveis de endividamento foram positivados como presunções absolutas. Eles não admitem a possibilidade de um contribuinte demonstrar, no caso concreto, de acordo com os desvios individuais, a necessidade de níveis de endividamento diversos daqueles previstos na lei. Isso, a nossa opinião, é de que se viola a Constituição, porque transborda os limites semânticos máximos do conceito profissional de renda, tirado da unidade do sistema constitucional tributário, e que está na base do sistema rígido de repartição de competência tributária referente aos impostos. Veja, no mesmo momento em que a Constituição institui o dever de pagar impostos, ela garante os direitos de propriedade e de liberdade como direitos fundamentais. Ela restringe de um lado e garante, protege de outro. Disso resulta a proibição do excesso, significando que a tributação não pode negar a eficácia mínima aos direitos de propriedade e de liberdade. A consequência disso no imposto de renda é que aquelas despesas que forem necessárias à manutenção da fonte produtora, aquelas despesas que forem necessárias ao exercício da atividade empresarial, elas não podem ser sujeitas à tributação. Mas é exatamente isso que o legislador federal está fazendo, está tributando fatos que não denotam capacidade contributiva de sujeito passivo. Concluindo, a presunção que seria cabível no caso, a igualdade geral, seria a presunção relativa, na nossa opinião, que admitiria a contribuinte a possibilidade de demonstrar, no caso concreto, a necessidade de níveis de endividamento diferentes daqueles previstos na lei. Que acontece, por exemplo, em Portugal. Obrigado. Agradecemos o autor Márcio Pedrosa Júnior pela exposição da sua tese.
cujo título Planejamento Tributário Internacional com subcapitalização, o conceito de renda e as regras brasileiras de subcapitalização. Nessa oportunidade, convido o autor, o Thiago Duca Amoni, para realizar sua apresentação da sua tese, cujo título Capitalismo Moderno, Globalização e a Injustiça, Justiça do Sistema Tributário Brasileiro, Desafios Internos e Externos para a Promoção da Justiça Fiscal e Social. Boa noite a todos. Olá. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Bradetê, pelas pessoas do presidente, professor Eduardo Maria, do vice-presidente, professor Walter Lobato, pela iniciativa, já é o 18º Congresso Internacional, todos muito produtivos. Agradeço a presença de todos que aqui estão, a professora Sacha Calmon e a professora Isabel, pois imagino que sejam mestres de todos nós. O professor André Mides, que incentivou nos estudos tributários, e o professor Onofre, que me indicou vários livros importantes para a realização desse trabalho. Dado o avanço da hora, então vou tentar ser o mais breve possível. A tese que submeti à Comissão Julgadora do Congresso parte das premissas básicas. Primeiramente, como todos sabem, a professora Isabel e o professor Onofre trouxeram dados importantes, que infelizmente o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Eu trouxe alguns números para comprovar essa desigualdade. Os 10% mais ricos da população brasileira se apropriam de 42% da renda total, quando a renda real do trabalho do 1% mais rico da população é 87 vezes superior à dos 10% mais pobres. 73% da receita tributária brasileira é proveniente de tributos que gravam o consumo e o trabalho, ou seja, oneram os menos abastados, enquanto apenas 24% é oriundo da tributação sobre renda e propriedade. Com isso, conseguimos perceber que o sistema tributário brasileiro é altamente regressivo, lançando mão de impostos indiretos em detrimento de impostos diretos, onerando, como dito, as classes médias e pobres, respeitando o princípio da capacidade contributiva, o princípio basilado do sistema tributário justo. Segundo, além de políticas públicas de inclusão social, é essencial para mitigarmos essas desigualdades sociais que tenhamos um sistema tributário que inclua de modo mais equânime todos aqueles contribuintes, respeitando o blocado de quem tem mais, contribui com mais. Diante dessas premissas básicas, surge o grande problema atual. Como instituir um sistema tributário mais justo nesta fase fluida do capitalismo, expressão essa cunhada pelos sociólogos Zygmunt Bauman, não fixada ao solo, que flutua levemente para onde julga mais atraente e conveniente aos seus interesses. Em outras palavras, como tributar o grande capital. Estamos vivenciando verdadeiras guerras fiscais a nível global, que já ultrapassaram as fronteiras dos Estados nacionais, não se limitando mais aos entes federais da mesma pessoa política, jurídica de direito público e soberana. A guerra fiscal hoje não é um problema mais doméstico. A promoção de verdadeiros leilões por parte dos Estados, de vantagens fiscais que objetivam a atração do grande capital, gerando diversas consequências, como a indução e agravamento da justiça fiscal, indução e agravamento da injustiça fiscal, pois ao mesmo tempo os Estados necessitam de captar receita para promover o funcionamento da máquina pública, sobretudo atualmente nos Estados democráticos de direitos, que patrocinam intervenções consideráveis na sociedade, visando garantir direitos fundamentais, como saúde, moradia, educação, ao mesmo tempo concede benefícios fiscais à revelia para o grande capital. E para a conta fechar, claro, haverá sobrecarga na tributação sobre o consumo e sobre o trabalho. Outra consequência gerada, que no longo prazo também podemos presenciar a bancarrota de várias economias, principalmente daqueles países não detentores dos meios de produção, cuja receita tributária é uma fonte de arrecadação. Que eu peço licença
professor Igor Mauro, acho que nem está aqui na plateia mais, contudo, em um artigo intitulado Evasão Fiscal e Concorrência Tributária, Distorce do Mercado, publicado em setembro agora no site do Conjur, ele fala, abre aspas para o professor, a concorrência tributária é um jogo que, no longo prazo, prejudica todos os estados, aniquilando suas receitas tributárias. Fecha aspas. Mais à frente o professor conclui. É intuitivo que a concorrência tributária entre países e a sua ligação fiscal influi negativamente sobre o livre mercado. Diante desse cenário caótico, temos possíveis soluções para tentar mitigar as desigualdades sociais mediante justiça fiscal. As soluções caseiras para que o Brasil ou qualquer outro Estado democrático de direito consiga alcançar um sistema tributário mais justo são aquelas já amplamente debatidas, inclusive no Congresso ano passado, da própria ABRADET, sobre justiça fiscal, que são redução da tributação incidente sobre o consumo e trabalho, isso é a tributação indireta, a adoção de maior progressividade das alíquotas dos tributos que oneram o grande capital, renda e patrimônio, fazendo valer o princípio da capacidade contributiva. Discussões, como bem trouxe a professora Isabel e o professor Onofre, acerca da tributação da herança, afastando ou mitigando a perpetuação das desigualdades sociais, já que, citando novamente o economista francês Piketty, a tendência mundial é de mais desequilíbrio nas sociedades, não de maior igualdade. Continua o economista falando que o mundo caminha do capitalismo patrimonialista já vivenciado outrora, em tempos de Belle Époque. Tecnicamente, o que o autor francês, a síntese da ideia do autor francês é: enquanto a taxa de retorno do capital for bem maior que o crescimento da economia, a riqueza se acumulará na mão de poucos. A renda e o patrimônio dos ricos vão crescer mais rápido que a renda típica do trabalho. E a base moral do sistema capitalista, calcada no mérito, consequentemente se esvairá. Outra solução, a nível interno, seria a adoção de tão polêmico imposto sobre grandes fortunas, cujo projeto de lei tramita, foi proposto pelo FHC no começo da década de 90 e que até hoje está parado lá no Congresso Nacional, que não apreciou a matéria. Adotadas essas medidas internas, mesmo que a gente consiga alcançar essas determinadas medidas em âmbito interno, essas não terão a mesma eficácia caso não haja união e integração dos países em nível global, dada a fluidez do capital, expressão citada por Bauman, aqui já salientada. Dessa forma, algumas providências em nível global podem ser adotadas, com a atuação dos Estados perante aos órgãos de regulamentação mundial, como a OMC, a OCDE, provocando debates sobre a tendência atual do capitalismo, a imputação de severas sanções, ou até mesmo o corte de relações comerciais com paraísos fiscais, que já é um pouco mais difícil, desestimulando práticas evasivas. Criação e aperfeiçoamento de organizações supranacionais responsáveis por regulamentar questões econômicas e fiscais. E, por último, como explanado pela professora Isabel, estudar a viabilidade de instituição de imposto global, como propõe Tomás Piketty. Concluindo o raciocínio, já deu o meu tempo, na minha opinião, o Brasil poderia e deveria encabeçar esses debates em nível global, assumindo o papel de destaque dessa missão, pois apesar de sofrer também com os males do capitalismo predatório atual, temos alguns trunfos que podem ser levados em conta, por sermos uma potência regional, possuímos considerável mercado consumidor e recursos naturais abundantes, elementos, claro, sem os quais o capital não se sente estimulado a investir. Agradeço a oportunidade da ABRADET, foi um grande prazer poder expor um pouco do meu trabalho para vocês. Agradeço os que ficaram até essa hora, pela paciência, pela atenção e muito obrigado pela... Congratulações ao autor Thiago Duca Amoni pela
exposição da sua tese, com o título Capitalismo Moderno, Globalização, a Injustiça, Justiça do Sistema Tributário Brasileiro, Desafios Internos e Externos para a Promoção da Justiça Fiscal e Social. Convidamos agora para a terceira apresentação as autoras Fernanda Silveira e Larissa Santos Bandeira, com o título do trabalho Governança Tributária Legal e Segurança Jurídica, os atuais desafios para um legítimo e eficaz planejamento tributário internacional. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, na pessoa do presidente da mesa, o professor José Helder, a todos os demais componentes da mesa. Agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando a tese no belíssimo congresso, que está sendo organizado há 18 anos. E hoje iremos abordar o tema sobre a governança tributária global e a segurança jurídica em alguns aspectos do planejamento tributário internacional. Primeiramente, cabe ressaltar que, antigamente, as empresas, em sua maioria, atuavam basicamente no mercado interno, porque sua estrutura era muito precária. Sem prestação de contas, optavam basicamente pela sonegação de tributos, porque acreditavam que a sonegação tributária, devido à carga excessiva de tributos, era um mecanismo mais hábil e fácil para manter a atividade da empresa. Dessa forma, como o objetivo da atividade empresarial sempre foi o lucro, e como os tributos sempre foram o custo, optavam pela sonegação tributária. Ocorre que, com a globalização, surgiu a oportunidade de maximizar os lucros, com a expansão das atividades empresariais por todo o globo. Dessa forma, fez surgir os grupos transnacionais. E para sua expansão, era necessário garantir uma atuação eficiente, informações para as decisões estratégicas empresariais e, principalmente, a redução dos custos. E isso, basicamente, os custos tributários como o mais importante. E como que isso era feito? E o mais importante para levar o nosso tema seria a governança tributária global, que é a análise e o acompanhamento constante da legislação, orientação jurisprudencial e as normas convencionais do ramo do negócio em todos os países que atuam. Nesse contexto, cabe ressaltar que, como o fisco cada vez está mais informatizado, surge a dificuldade da sonegação tributária, porque há sempre uma troca de dados, de informações. As obrigações acessórias hoje estão crescendo o número de ser informatizadas de formas eletrônicas, o que facilita a fiscalização por parte da Receita, não só o fisco brasileiro, como os demais fiscos, o que dificultaria a sonegação tributária e viabiliza uma transparência da empresa. Dessa forma, permite-se a apuração da participação da empresa no mercado, e que é importante para a atividade empresarial, porque pode-se monitorar tanto seus concorrentes, como apurar e identificar os possíveis novos clientes. Dessa forma, a transparência fiscal da empresa garante não só uma maior credibilidade, uma confiança da marca empresarial no mercado interno como externo, o que possibilita o desenvolvimento constante da atividade empresarial. Só que, nesse cenário maravilhoso, surgem muitas dificuldades para o contribuinte, principalmente a concorrência desleal, que é pelo uso abusivo dos paraísos fiscais e dos regimes fiscais privilegiados. Por quê? Porque os seus concorrentes, eles adotam os regimes fiscais, os paraísos fiscais privilegiados, porque oferecem vantagens tributárias aos seus concorrentes. E isso, no patamar da competitividade, se torna desleal. Além disso, há situações em que o contribuinte sofre com a onerosidade da tributação,
por causa do fenômeno da bitributação ou, muitas das vezes, pluritributação, que um dos principais exemplos é a tributação da renda, em que dois ou mais estados tributam o mesmo valor gerador. Além disso, outra dificuldade apresentada e enfrentada pelas empresas é de conhecer, acompanhar as alterações das normas de todos esses países para os quais atuam, e muitas das vezes essas legislações elas são imprecisas e a sua técnica não é apurada, o que dificulta a compreensão e a aplicação na prática, para que resolva os conflitos existentes entre a tributação dos diversos países. Então, basicamente, a governança tributária global tem procedimentos que, na verdade, não são simples, mas que auxiliam o empresário ao desenvolvimento da sua atividade. E no decorrer da apresentação, a Fernanda vai apresentar sobre a segurança jurídica e o planejamento tributário. Então, gente, nesse cenário que nós temos de concorrência fiscal desleal, utilização de mecanismos de desoneração fiscal de forma até muitas vezes, a gente pode dizer até que seja ilícita, para coibir a evasão fiscal, numa tentativa de coibir a evasão fiscal, nós podemos citar a atuação de organizações internacionais, como a própria OCDE, que já foi abordada muitas vezes aqui. Nós podemos também citar os tratados de cooperação entre os países, que visam principalmente a troca de informações, o que vai dificultar a questão da sonegação fiscal, e ainda as normas anti-evasivas, que estão aí por todo o globo e também estão no Brasil. Nós podemos citar a norma anti-evasiva geral prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN. Apesar de não estar vigente, essa norma existe no nosso ordenamento jurídico, e também podemos citar normas anti-evasivas que são específicas. O nosso o primeiro que apresentou, ele falou sobre a subcapitalização. Nós temos então aí a Lei 2.249 de 2010, regulando a subcapitalização, estabelecendo limites, e temos também a Lei 9.430, regulando os casos de preços de transferência, também estabelecendo limites ao contribuinte. Se por um lado, e esse é um fenômeno interessante, se por um lado essa regulamentação visava coibir a evasão fiscal, é imprescindível observar que também garantiu a segurança jurídica dos contribuintes quando eles cumprem essa lei. Então, se eles observam esses limites legais, não há dúvida de que o seu planejamento é lícito. Tanto é que está previsto na lei. Então, não haveria nenhuma irregularidade. E isso é importante porque o quadro geral do Brasil é um quadro de insegurança jurídica. Nós temos o fisco buscando aumentar a sua arrecadação, de forma até mesmo inconsequente. Nós temos constantes mudanças de entendimento, feitas muitas vezes por normas administrativas, que são normas imprecisas e até mesmo atécnicas, muitas vezes. E, para piorar, nós temos mudanças jurisprudenciais, que muitas vezes também são feitas por decisões atécnicas e decisões que são promulgadas por órgãos não especializados em matéria tributária. Isso dificulta muito a situação. É importante ressaltar que o nosso ordenamento tem algumas garantias para o contribuinte. A gente pode citar na Constituição, no artigo 153A, a irretroatividade das leis tributárias. Nós podemos citar no CTN o artigo 100, que é o princípio da confiança, e também o 146, que é a vedação de retroação de mudança de critério jurídico. O que significa que, se o fisco criou nova lei, alterou seu entendimento, pretende agora tributar uma situação não antes tributada, com novas exigências, novos ônus, novos vexames, isso não vai poder retroagir. Então, a partir do momento da edição daquela lei, tudo bem, sou obrigado a atender, mas com os fatos geradores passados, isso não poderá retroagir. E é muito importante que, nesses casos, quando o fisco nomeia de interpretativas normas que não são e cria novos vexames e novas exigências, isso não poderá retroagir e valerá também aí o questionamento judicial ou administrativo, se for o caso. E é preciso, então, nossas conclusões são duas. No primeiro momento, o que a gente já abordou, é de que há segurança jurídica de planejamentos tributários específicos efetivados dentro dos limites legalmente previstos. Não há como o fisco desconsiderar ao criar novas exigências que não estavam nessas leis. E a segunda e a mais importante, e aqui é uma reflexão que a gente quer trazer, é da importância da segurança jurídica. O fisco, geralmente a gente pensa, a segurança jurídica é bom para o contribuinte. É bom, claro, porque o contribuinte consegue se planejar melhor. Mas ela é importante também para o próprio fisco, à medida que, se o Brasil é um país que oferece normas claras, se a atuação do fisco é uma atuação que respeita garantias, que cumpre a lei, que não comete abusos arrecadatórios,
que é uma situação segura, é uma atuação até constitucional, nós temos outras questões que vão regulamentar essa situação, não há dúvidas de que não só os contribuintes brasileiros vão poder se desenvolver melhor, como também nós vamos atrair investimentos estrangeiros. Esses grandes grupos, empresas transnacionais, que têm uma governança tributária excepcional, eles terão segurança de vir ao Brasil se o Brasil for uma ordem tributária, um sistema tributário eficiente e que respeite as garantias que nós já temos no nosso ordenamento. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção, pela paciência e que tenham uma ótima noite hoje. Congratulações às autoras Fernanda Silveira e Larissa Santos Bandeira pela apresentação da tese com o título Governança Tributária Legal e Seguranças Jurídicas, os atuais desafios para um legítimo e eficaz planejamento tributário internacional. Em nome da BRADT e da BRADT Jovem, gostaria de iniciar essa cerimônia de entrega do resultado do concurso de tese do 18º Congresso Internacional de Direito Tributário da BRADT. E, sem maiores delongas, gostaria de iniciar os trabalhos parabenizando, primeiramente, a tese terceira colocada das autoras Fernanda Silveira e Larissa Santos Bandeira. Na sequência, gostaria de convocar, por gentileza, o segundo colocado, Tiago Dulcamoni, com o título da tese Capitalismo Moderno, Globalização e a Injustiça do Sistema Tributário Brasileiro, Desafios Internos e Externos para a Promoção da Justiça Fiscal e Social. Bom, e finalmente, queria convocar ao palco o grande ganhador do concurso de tese do 18º Congresso de Direito Internacional de Direito Tributário, Márcio Pedrosa Júnior, com a tese Planejamento Tributário Internacional com Subcapitalização, o conceito de renda e as regras brasileiras da subcapitalização.